milagre de Lanciano. Ele ocorreu na cidade italiana de Lanciano, por volta dos anos 700, na igreja do mosteiro onde viviam os monges da ordem basiliana. Entre os monges havia um cuja fé era vacilante, e ele duvidava de que a hóstia consagrada fosse verdadeiro corpo de Cristo e o vinho seu verdadeiro sangue. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuamente para que esse sentimento saísse do seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a missa, mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transbordado a um êxtase verdadeiramente sobrenatural. Até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas voltou-se para as pessoas presentes e disse: ó bem-aventuradas testemunhas diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Os presentes correram a olhar o altar e, vendo o milagre, se emocionaram. Logo a notícia se espalhou por toda a cidade, transformando o monge num novo Tomé. A hóstia carne apresentava, como ainda hoje se pode observar, uma coloração ligeiramente escura, tornando-se rósea se iluminada pelo lado oposto, e tinha uma aparência fibrosa. O sangue era de cor terrosa, entre amarelo e o ocre, coagulado em 5 fragmentos de formas e tamanhos diferentes. As relíquias foram guardadas num tabernáculo de marfim. A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. E desde 1902 ficam expostas no altar da igreja de Lanciano, podendo ser vistas por todos que entram no local. Os mais recentes estudos científicos ocorreram em 1970, quando foi confiado a 2 médicos de renome profissional e idoneidade moral a análise científica das relíquias. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo o resultado das análises. A carne é verdadeira carne. O sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração. Contém em seção o miocárdio, endocárdio, o nervo vago e, no considerável espessor do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertence à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes minerais: cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. As proteínas observadas no sangue encontram-se normalmente fracionadas em porcentagem a respeito da situação seroproteinica do sangue vivo normal, ou seja, é sangue de uma pessoa viva, como se tivesse acabado de ser colhido. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui-se um fenômeno extraordinário. E antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado das análises, os pesquisadores enviaram aos frades de Lanciano um telegrama nos seguintes termos: e o Verbo se fez carne.